Legal, tem bastante gente se conectando aí conosco. Vamos dar início. O Felipe também já conseguiu aqui se conectar. Vamos lá, pessoal. Então, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos aqui à nossa live de aquecimento ao encontro de Fiscal Journey, que vai ser realizado pela EBDI. Para quem aí ainda não me conhece, eu sou a Rita Bonfim, eu sou Head de Produtos e Conteúdo aqui na EBDI. Você é a host aqui no dia de hoje, do dia na noite de hoje, né? Vou acompanhar aqui com vocês e direcionar aí as perguntas para os nossos convidados, né? Bom, então, pessoal, quero fazer uma breve introdução aqui sobre o que é EBDI, o que nós fazemos, né, para quem ainda aí não nos conhece, né? Então, a EBDI é uma plataforma aí de inteligência de mercado, né, onde a gente conversa diariamente aí com diversas lideranças de diversas áreas, a gente capta aí quais são os desafios, quais são os temas, o que é interessante, o que é tendência aí nessas áreas, e a gente transforma isso em inteligência de mercado, em conteúdo, e a gente entrega isso através dos nossos braços aqui, da nossa plataforma, né? Então, através de eventos imersivos, através de eventos mais curtos ali, como os nossos People Connects, a nossa plataforma também de cursos online, EBDI Academy, e também ali o Profile Match, que é uma outra divisão aí da EBDI, que traz a inteligência de mercado também aos fornecedores aí de solução, tá? Então, só para vocês entenderem um pouco aí do que a gente faz, ao longo do ano aí são 24 encontros imersivos, teremos aí um específico, né, para a área tributária e para a área fiscal, que é o nosso Fiscal Journey. A gente vai comentar aqui alguns temas no dia de hoje, fazer um aquecimento sobre alguns tópicos, o que a gente preparou aí, e vai estar ali por mais completo nesse encontro, mas ao longo aqui da nossa conversa, eu vou aí compartilhando um pouco mais de informações com vocês aí a respeito desse nosso encontro. Queria, além de dar as boas-vindas aqui a todos vocês, dar as boas-vindas também aos nossos convidados aí, os nossos especialistas no assunto, né? Então, Marcelo, boa noite. Felipe, boa noite também. Felipe, só me dá um oi aí para saber se está tudo bem com a tua conexão. O Marcelo já está aqui na minha tela, já estou vendo ele. Tá tudo certo aqui, Rita. Estou te ouvindo normalmente. Muito bem, então Felipe e Marcelo já estão conectadíssimos aqui conosco. Eu vou fazer essa primeira rodada aqui pedindo, então, para que o Felipe aí se apresente, na sequência, passe aí para o Marcelo se apresentar aí a vocês. Felipe, bem-vindo, a palavra está contigo. Oi, Rita. Obrigado, boa noite, obrigado pelo convite. Boa noite a todos que estão aqui conectados conosco, né? Então, rapidamente, eu sou o Felipe Rezende, eu gosto de dizer que eu sou filho, irmão, pai, marido, né? Então, além disso tudo, eu ainda sou tributarista. Eu sou um sobrevivente, assim como muitos aqui, né? Eu tenho mais de 15 anos aqui na área tributária, né? Sempre atuando a maior parte desse tempo liderando equipes. Enfim, tenho um background de Big Four, já trabalhei em indústria, e atualmente eu sou o head de indiretos do grupo CPFL Energia. Então, esse é um resumo aqui para a gente conversar. Vai lá, Marcelo. Boa noite a todos. Rita, obrigado pelo convite. Obrigado, Felipe. Eu sou Marcelo Davades, eu também tenho 16 anos de experiência no mercado, sou advogado, contador, membro da 12ª subseção da OAB de Ribeirão Preto, e também tenho bastante experiência aí, então, como o Felipe comentou, né, bastante ansiosos com a reforma, né, agora que ela está saindo do papel e começando a tomar forma. Legal, mais uma vez aí, muito obrigada aí pela participação de vocês no dia de hoje, nesse nosso aquecimento, e também pela participação aí no nosso encontro, né, no nosso evento ali imersivo de Fiscal Journey, né. Bom, então, pessoal, vamos
começar aí já, enfim, com o tema do momento, né, sobre a reforma tributária, né? Bom, então, para a gente começar, eu vou iniciar aqui, vou pedir aí para o Marcelo, que falou por último, né, trazer esse ponto aqui para a gente, né? Então, Marcelo, como que você vê aí essas principais mudanças que estão sendo propostas aí pela reforma e quais os impactos aí que você vê tanto no curto como no longo prazo aí para as organizações? Como eu disse anteriormente, né, a reforma tributária vai ser bastante um momento de transição muito grande, que eu acho que é um dos principais pontos de dificuldade, porque nesse primeiro momento a gente vai ter que trabalhar tanto com os impostos atuais e com a entrada nessa transição da CBS e do IBS. E o que era para ser simples, né, que era uma simplificação de tributos, reduzir 5 impostos, PIS, COFINS, ICMS, ISS e o IPI, que acabou no final não sendo de todo eliminado, porque ele ficou para a alíquota zero e para as operações na Zona Franca de Manaus, e aí que seriam substituídos pelo IBS e pela CBS. Mas aí, no trâmite da PEC 132, aconteceu de colocar o imposto seletivo e, no final, no apagar das luzes, a questão da contribuição para os estados, para manter a carga tributária. Então, acho que a principal dificuldade seria, né, nessa transição longa de adaptado com dois sistemas, o corrente e o que entrar em vigor, duas sistemáticas, duas formas de apuração, dois sistemas, né, que vão ter que ter, porque vai ter que gastar com esses novos softwares para desenvolver e implementar. Eu acho que são esses os principais dificuldades a curto e a longo prazo. Felipe, o que você acha aí, meu amigo? Pegando um gancho aqui nessa fala, Marcelo, eu falo isso em todas as minhas palestras, assim, a reforma tributária do consumo, que é essa que a gente está discutindo aqui, é uma reforma de preços. Então eu falo assim, todos os preços vão mudar, tanto os preços de compra quanto os preços de venda. Então, o grande ponto é que o impacto organizacional nas empresas é muito maior do que o tax. Eu gosto de dizer, até digo isso bastante aqui dentro da empresa que eu estou hoje, né? Eu falo, gente, o tax é o mais fácil, porque o tax a gente conhece, a gente sabe calcular, a regra está clara, o tax a gente resolve. O problema é como que a gente vai passar por um período de transição longo, com todos os preços mudando quase que anualmente, né? Porque 27, 28 vai ter um preço, porque entra a CBS, 29 a 32 você vai ter preços anuais, porque aí você vai mudando o ICMS e o ISS de forma decrescente. Em 2033 você passa a ter um novo preço. Então, o impacto organizacional, assim, muitas pessoas me procuram, né, Marcelo, a gente troca muita ideia isso aqui nos nossos grupos, nos nossos eventos, assim, mas eu estou preocupado com a área de tax. Eu não estou preocupado com a área de tax, porque na área de tax tem gente boa que conhece de tax. O problema é que a reforma tributária vai bater em áreas das empresas que não são de tax, que não conhecem tax, que muitas vezes não querem conhecer o tax. Né? Então, assim, eu acho que o grande desafio é isso, nós vamos ter um sistema ainda mais complexo por um período longo, e a gente vai precisar de áreas das empresas que não são tax, não é o business da empresa conhecer tributos. Né? Então, eu digo assim, a gente precisa se preparar muito bem para a reforma tributária, porque a gente tem um trabalho de engajamento das demais áreas das companhias que é muito grande. A gente precisa literalmente convencer as pessoas dentro das empresas de áreas que não são o tributário, de que a reforma tributária é importante, de que a reforma tributária causa impactos e que a reforma tributária pode ou vai trazer prejuízos financeiros, né? Então, assim, eu sempre falo isso, a reforma tributária não vai ser neutra. Ela pode ser neutra do ponto de vista de arrecadação do governo, mas para as empresas ela não vai ser neutra. Então, assim, tem empresas que vão ganhar com a reforma tributária, tem empresas que vão perder. O nível de preparação vai definir de que lado as empresas estão. Então, assim, quanto antes a empresa começa a se preparar, a chance dela não perder ou perder pouco lá na frente
é muito maior do que se ela deixar para se preparar lá na frente, pensando que ela está, entre aspas, competindo com outras empresas que vão querer renegociar preço e que já estão mais bem preparadas. Então, acho que a gente tem que ter muito em mente isso, assim, a reforma tributária não é tributária só, ela é uma reforma de preços, ela é uma reforma estrutural dentro das empresas, dentro dos negócios. E até pegando esse gancho que o Felipe comentou, agora é o momento da gente trazer todo mundo para a mesa, como o Felipe bem abordou. Então, trazer a área de supply, trazer a área de contratos, trazer a área de planejamento, para poder ver se o que é hoje na reforma, como o Felipe falou muito bem, vai ser o que vai ser lá na frente. Porque hoje, muitas empresas, elas se programaram para estar constituídas e localizadas em determinados locais por causa de benefícios tributários. E de 2029 a 2032 vai ter essa redução até a eliminação de todos esses benefícios fiscais. Então, faz sentido, por exemplo, eu estar em Extrema, em Minas Gerais, com benefícios fiscais ali, ou não? Ou eu vou ter que tirar essa minha atividade lá? Faz sentido eu tirar? Se eu tenho fábrica lá, faz sentido eu manter, talvez. Agora, se eu estou ali só por benefícios fiscais, que minhas farmacêuticas foram para Goiás por causa do produzir, do fomentar de vários benefícios fiscais, não sei se vai fazer sentido elas manterem operações no estado de Goiás. Uma outra questão que mudou na reforma tributária, né, Felipe? Que o imposto agora vai ser sobre o destino. Então, o consumo está aqui no Sudeste. Então, antes não era essa forma pelo destino, e agora vai passar a ser. Então, faz sentido eu estar mais longe, pagar um frete maior, se eu estou longe. E outra questão do creditamento, né? Hoje em dia, por exemplo, no PIS e COFINS, as empresas do Simples, do Presumível, tomam na alíquota cheia de 9,25. Essas empresas que não são que são do Simples hoje, faz sentido elas permanecerem no Simples, e as empresas adquirentes vão tomar o crédito dela de forma proporcional, ou faz sentido elas optarem porque os clientes delas são empresas que vão ser obrigatórias do regime regular de IBS e CBS, então aí faz sentido eu mudar também a minha tributação, que eu posso ganhar, que nem o Felipe falou muito bem, lá na frente. Então, tudo isso tem que ser analisado, né, Felipe? Até vou aproveitar aqui, o Rafael Souza colocou uma pergunta aqui no chat, que eu acho que é muito bacana. Quais as áreas são as principais impactadas dentro da empresa, além de tax? Eu vou falar assim para você, Rafael, eu brinco aqui com o meu time, que assim, a área que eu estou mais preocupada nesse momento é TI, porque não sou eu que vou fazer a reforma tributária, eu sou de tech, são eles. Eu só vou falar o que eles têm que fazer, mas quem vai fazer são eles. E assim, mudar sistemas automatizados dentro das companhias é algo que é extremamente complexo e custoso, né? Vou dar uma dimensão aqui para vocês. O grupo que eu trabalho hoje é um grupo de energia end-to-end, um grupo multissegmentar, a gente está quase no Brasil inteiro, enfim, tem mais de 10 linhas de negócio de fintech e distribuição de energia. A gente fez um primeiro mapeamento, a gente tem quase 50 sistemas que vão ser impactados pela reforma tributária. Entre sistemas core, como os RPs, SAP, enfim, Oracle, enfim, no nosso caso SAP, com todos os outros sistemas periféricos que a companhia tem, que tem informações tributárias lá dentro, seja sistema de faturamento, seja controle de preço, seja controle de CAPEX. Então, o grande ponto, assim, eu falo assim, acho que a área principal que vai ser impactada, além do tax, é TI, porque toda essa bagunça que a gente está falando aqui, né, Marcelo? Controle, crédito, split payment, tudo isso vai passar por sistemas informatizados. Então, isso custa caro, e eu digo mais, assim, nós vamos, daqui 2, 3 anos, lá para 2026, a gente faz outra dessa aqui, Rita, aí o pessoal pode me cobrar. Mas, assim, nós, como país, nós vamos passar por uma escassez de mão de obra de TI e tax nos próximos anos, porque todo mundo aqui vai querer contratar gente, todo mundo aqui vai querer contratar consultor de TI, e não vai ter consultor de TI, empresa de TI, que tem o mesmo skill que todo mundo precisa para todo mundo. Então, de novo, algumas empresas, as que saírem, né, como diria o nosso amigo lá, né, o outro Marcelo, né, Marcelão, assim, quem chega antes bebe água limpa. Então, a preocupação que eu tenho, respondendo à pergunta do Rafael, primeiro, tecnologia da informação, acho que essa é a primeira. Além disso, você tem outras áreas muito grandes, que são áreas transversais das companhias, que serão impactadas. Controladoria, por exemplo, ou planejamento, como o Marcelo falou, eu falo que, assim,
todo plurianual, que é geralmente os plurianuais das companhias são de 5 anos, para quem tem teste de impairment 10 ou até projeções perpétuas, né? Eu falo assim para o meu time da controladoria, pessoal, tem uma má notícia para vocês. Todas as suas projeções de receita, OPEX, CAPEX, todas elas estão erradas. Eu não sei exatamente qual é o número certo, eu sei que elas estão erradas, porque os preços que vocês consideraram não serão esses no futuro. Então, a controladoria é um grande ponto. Outro ponto importante, tesouraria. Quando a gente fala de sistemática de split payment, principalmente para empresas que têm um grande volume de faturamento, por exemplo, varejistas, no meu caso aqui, distribuição de energia elétrica, que tem muitos clientes também, o split payment vai demandar um controle muito grande, né? Principalmente a questão lá do creditamento de acordo com o pagamento na etapa anterior, enfim. Então, eu diria que tesouraria vai ser a segunda mais impactada, e já levantando um ponto aqui, sei que quem deve estar nessa live aqui, com certeza deve ter contadores, né? O próprio Marcelo aí. Eu já falo o seguinte, o crédito vai ser por caixa, o débito vai ser por competência. E aí, o mais difícil vai ser como que nós vamos lidar isso com os auditores. Teoricamente, você vai ficar com contas a pagar em competência, mas o crédito tributário em caixa. E aí, se você contabilizar o crédito tributário por competência, corre o risco do auditor falar que isso é um ativo contingente e mandar você baixar. Então, assim, eu diria que tesouraria e contabilidade, elas estão juntas, né? Para empresas como a minha, que é uma empresa regulada, mas todas as concessionárias de serviço público, ou todos os tipos de empresa que sofrem algum tipo de regulação, é regulatório. Os órgãos reguladores têm que chamar, a gente tem que rever contrato, enfim. E aí você tem outras áreas dentro da companhia, desde a área de projetos, a área de vendas. A gente aqui, eu tenho muita preocupação com a minha área de vendas. Já é difícil explicar para os vendedores a tributação atual. Imagina explicar a tributação atual, a nova, e treiná-los para eles explicarem isso para os nossos clientes. É praticamente impossível, né? Mas, assim, é uma área de vendas também bastante impactada. E aí é o que o Marcelo falou, para mim, suprimentos, né? Que é uma discussão de preços. Então, assim, alguns fornecedores vão aumentar o preço, alguns a gente vai querer que ele diminua o preço, e nessa negociação tem margem para ganhar, tem margem para perder. Então, assim, tentando responder aí, Rafael, de um jeito bem macro, assim, essas seriam as que eu chamaria mais atenção, que são áreas que tem em quase todas as empresas. E só complementando o Felipe, a questão do pessoal da contabilidade, né, de controladoria, de budget, né, para os sistemas de TI que você falou. Se eles não se programarem que eles vão ter esse custo adicional, depois como que você consegue liberação de budget para conseguir a aquisição desses novos softwares, dessas novas ferramentas? E Marcelo, só falando assim, né, geralmente as companhias, elas passam por um processo orçamentário exatamente nessa época que a gente está, né? Já trabalhei em mais de uma, e geralmente as companhias, em regra, para aquelas que usam calendário civil, né? Assim, o agro usa um outro calendário, tem um negócio, mas para aquelas que usam calendário civil, geralmente o processo orçamentário é entre junho e agosto. E aí eu falo muito isso, né? Assim, esse ano a gente tem que garantir o budget de 25, porque a gente tem que desenvolver 90% ou mais em 25, para testar em 26, para em 27, entre aspas, só colocar o barco na água, né? Só empurrar o barquinho na água. Mas para isso a gente precisa fazer o trabalho agora, porque se a gente deixar para lá na frente, começar a ver quanto vai custar o sistema, para ir atrás do fornecedor e tudo mais, como diz aquela piada, né, Marcelo, assim, 2026 é logo ali. Entendeu? E assim, o ano é teste, mas não é tão teste assim. Se você fizer tudo errado, com certeza alguma punição você vai ter. Então, assim, acho que esse é o grande ponto. Assim, a gente hoje estava até discutindo isso aqui no LinkedIn com o pessoal, né? O Brasil tem esse costume de deixar as coisas para a última hora. Não vai dar. Não vai dar mesmo. Assim, imagina as empresas não terem sistema informatizado para faturar em 2026 ou 2027. Então, assim, a preparação começa hoje, porque o tempo parece que é muito tempo, mas quando você vai pensar que tem projeto, budget, board das empresas, um monte de coisa para você fazer, é pouco tempo. É pouco tempo. Esse outro ponto que você comentou, né, do split payment, né, que agora vai ter que ter
comunhão das áreas, né? Porque é o que você falou, vai ter a tesouraria que vai dar o crédito, né? O caixa. Então, por exemplo, no pessoal de tributário que não está olhando para isso, que está falando, não, só meu time de tech, só meu time tributário faz isso, não vai conseguir fazer essa apuração dos novos tributos, porque, como o Felipe falou muito bem, vai ter que ter uma das modalidades do artigo 27 do PL 68 que foi aprovado, é o Split Payment, que é uma inovação que está trazendo para o sistema tributário nacional, que não tinha essa forma de tributação, já tinham em outros países, né, na Itália, tentaram implementar, mas acabaram não conseguindo, e aí retroagiram, mas é essa importância da primeira fala do Felipe de as áreas se comunicarem. Marcelo, e acho que é um ponto importante aqui, tá, pessoal que está nos ouvindo, assim, a sistemática do split payment, agregada ao fato de você só poder tomar o crédito quando o seu fornecedor pagar ou quando você pagar, vai trazer um impacto de fluxo de caixa enorme para as empresas. Eu já fiz a conta. Na minha companhia, a gente está falando de 3 a 6 folhas de salário, de uma companhia que tem mais de 14 mil funcionários. 3 a 6 folhas de salário da empresa só para ter o funding para poder pagar a reforma tributária. Porque, né, lembrando aqui quem é contador ou quem é economista aqui, hoje as empresas faturam com o tributo dentro, ficam com o valor do tributo e pagam o tributo no mês seguinte. Então elas rodam com caixa do tributo um mês. Não vão rodar mais porque vai vir via split payment, já vai receber líquido. Isso já é um impacto gigantesco no fluxo de caixa. Além disso, o crédito que você descontava por competência, quer dizer, fornecedor emitia a nota em janeiro, você contabilizava em janeiro, usava no caixa de fevereiro, não vai mais ser assim, porque em fevereiro ele vai estar pagando o tributo junto com você. Então você só vai usar isso em março. Quer dizer, postergou, empurrou o seu crédito para frente, partindo da premissa que ele vai pagar, porque se ele não pagar, vai ser só quando você pagar a fatura. Então, assim, se você começar a colocar isso num modelo simples de fluxo de caixa, você vai ver que o impacto de fluxo de caixa é enorme. E aí, só, né, voltando na pergunta da Rita, aqui, que não é do setor, mas está aqui nos ajudando, né, Rita? Assim, eu falo sempre isso, eu falo assim, o fluxo de caixa quebra a empresa. Fluxo de caixa quebra a empresa. Americanas não quebrou porque tinha fluxo de caixa. Né? Então, assim, o ponto é, empresas de grande porte, multinacionais, vão sobreviver. Mesmo que elas precisem de R$1 bilhão, elas vão sobreviver. Por 2 motivos. Porque elas têm capacidade de conseguir esse dinheiro, porque elas têm acesso a dinheiro barato. Emite título de dívida, um bond, vende ações na bolsa, tem estratégias financeiras. Empresas de médio e pequeno porte, honestamente, eu não sei como eles vão fazer. Imagina você chegar para um dono de empresa que tem aí 100, 200 funcionários, né, e fala assim, chega lá para o CEO lá da EBDI e fala o seguinte, ó, além do 13º agora, tem que pagar o 14º, o 15º, o 16º. Então, assim, o impacto de fluxo de caixa é muito grande. E, infelizmente, assim, é um tema que a gente tentou debater com o governo. Eu, pessoalmente, estive em vários fóruns que a gente debateu com a PI, debateu com o Lória. O governo tem aquela explicação que, né, quem estuda aqui matemática financeira vai entender, assim, não, o impacto é só no primeiro ano. Isso não existe em matemática financeira. Você toma uma dívida para pagar um imposto que você perde um caixa que entrava que você nunca mais vai recuperar. Então não é no primeiro ano. É um impacto perpétuo para sempre. Fala, Rita. Falando em questões aí de participação, enfim, e tudo isso, e conversas aí com o governo e tudo mais, você acha, vou fazer essa pergunta para você, depois você passa aí para o Marcelo também responder, até para a gente fechar esse tema da reforma tributária e poder entrar no nosso próximo tema, mas eu queria entender se tem algum aspecto específico da reforma que você acredita que ainda precisa ser ajustado, né? E se sim, quais que seriam eles? Olha, Rita, eu falei hoje isso para o meu time, né? Os tributaristas, eles estão no momento de chá revelação da realidade. Entendeu? Chá revelação da realidade. A gente sonhou, tinha uma caixinha, a gente sonhou com um sistema simples, desburocratizado, fácil, transparente. Quando abriu a caixinha, saiu uma reforma tributária com um monte de controles paralelos que vão deixar
um período de transição complexo, mas não só o período de transição, o pós também. Então, eu falo o seguinte, né? Eu brinco assim, eu sou chato. Quando eu ouço alguma coisa técnica do tributário, eu vou investigar. Então, esse ponto que o Marcelo falou aí do split payment, o governo vem falando muito que isso funciona na América do Sul e que a gente se baseia no Chile, que o Chile, 95% das informações, das declarações são pré-preenchidas e são pagas sem nenhuma problemática. Então, assim, eu fui investigar isso, né? Conversei com um colega que é gerente de tax Latam, que me garantiu, primeiro, que o split payment não funciona assim na América do Sul. É específico para alguns casos em alguns países. Segundo, essa história do Chile, para quem já ouviu, o Chile só tem um tributo no país inteiro. É um IVA com uma alíquota no país inteiro. Então é muito mais simples. Tirando o fato que o Chile tem 21 milhões de habitantes, que é do tamanho de São Paulo. Então, assim, né, fora esse ponto. Então, eu te diria assim, o que me preocupa, Rita, assim, o governo, ele fez uma reforma tributária baseada numa sistemática, que é o split payment, combinado com a comprovação da arrecadação na etapa anterior. Ele fez essa reforma baseada nessa premissa, que segundo eles é para evitar fraude, o que eu até acho que é importante, mas isso só pode ser concretizado por meio de um sistema informatizado que não existe. Não é que não existe no Brasil, não existe no mundo. É isso que o Marcelo falou, não tem esse sistema no mundo, do jeito que eles desenharam. Então, a minha preocupação é que ficou claro nos debates com o governo, principalmente nas audiências públicas da Câmara, é que eles não têm plano B. E aí, se não tem plano B, me preocupa. Como é que a gente faz uma reforma tributária baseada num sistema informatizado inexistente, uma tecnologia que não tem hoje, para daqui 1 ano e meio, vamos dizer assim, porque 2026 já deveria estar funcionando para a gente testar, a tecnologia não existe no mundo, o governo está falando, olha, os Estados Unidos, a China, a Europa não tem essa tecnologia, mas o Brasil tem. E aí não tem plano B. Então, assim, o que eu te diria é, se tivesse que mudar alguma coisa na sistemática, tem que ter um plano B. Tem que ter um plano B bem estruturado. Agora, no PL, na versão final do PL que foi aprovado na Câmara, eles mudaram o texto, lá, acho que do artigo 29, que fala um pouco dessa questão da comprovação do recolhimento da etapa anterior, deram uma floreada, mas assim, não tem plano B. A minha preocupação, até para fechar meu comentário, é o seguinte, o governo fala que a alíquota é 26,5% porque considera esse sistema. E que se não fosse esse sistema, a alíquota ia ser 29% ou mais. Aí a minha preocupação é, imagina a gente chegar lá na frente e descobrir o quê? Que o sistema não funciona, que a alíquota tem que ser maior, aí a gente vai ter 2 problemas, ou aumento de alíquota, que é ruim para a economia, ou falta de dinheiro no orçamento do governo para ele cumprir as obrigações deles, enfim, sociais e financeiras, que é outro problema. Então, assim, a minha preocupação maior com a reforma é isso, assim, nós estamos esperando um pote no fim do arco-íris que ninguém nunca viu. Acho que esse é o meu ponto principal aqui de preocupação. Eu concordo com o Felipe que o principal ponto é esse, porque não tem nenhum lugar no mundo da forma que foi desenhado no Brasil. Quando ele tem em certas localidades, são para casos específicos, não regra geral, como o Felipe comentou muito bem, e aqui eles querem fazer o contrário, fazer a regra geral de uma exceção em alguns lugares que tem no mundo. E também a questão da alíquota chama muita atenção, porque para o cálculo do API, para manter aquela alíquota de 26,5%, não poderia entrar um monte de questão que acabou passando na Câmara. Então, vai para o Senado e vai voltar, com certeza, porque o Senado já está falando. Para ele manter a alíquota de 26,5%, várias dessas benesses que foram atribuídas no último dia, no próprio momento da votação, como a carne, como outras que passaram ali, que vão ter que ser revistas, porque o primeiro formato para poder chegar no IVA dual e tudo, seria um regime para todos pagarem, alguns, como o Felipe comentou muito bem na primeira fala dele, iam pagar mais, outros menos, mas a arrecadação ia se manter. E aí, o que começou a ter depois disso? Vários lobbies de vários setores.
e aí que começaram a ter essas as exceções, e aí que a alíquota tiveram que colocar até a trava nos 26,5, porque senão não iria passar. E na hora que o API for discutir com o Senado, ele já vai falar que com 26,5 não fecha com essas benesses que passou. Então, para poder fechar novamente, vai ter que voltar várias das coisas aprovadas pela Câmara. E aí, aprovando no Senado, modificando o texto, tem que voltar para a Câmara de novo. Todas as alterações que uma das duas casas fizerem que não passou pela outra, tem que ir e voltar. E aí a gente tem o prazo de anterioridade, várias questões tributárias, nonagesimal e tal, que podem ser acarretadas nessas indas e vindas entre as casas legislativas. Bom, tá chegando aqui várias perguntas aqui no chat. O Rafael já tinha colocado uma aqui, ele colocou outra na sequência. Vou fazer para ti, Marcelo, e aí depois a próxima do Carlos eu faço para o Felipe, tá? O Rafael pergunta se ainda terá o cashback baixa renda sistemática nova para uma boa parte do Brasil. Tem a sistemática do cashback, só que será para população de baixa renda. Então, foi colocado até, aumentaram no PLP 68 os valores, porque o CBS estava dando 100% de gás, luz, energia e saneamento, então estava dando 100%, e para o IBS estavam dando 50% e 20%. Então, aumentou essas alíquotas, mas são para uma camada específica da população, não são para toda a população. Essa população vai ter que ter cadastro no CAD único, e aí era questão se era por renda familiar, e aí que mudou alguma questão agora para aumentar um pouco dessa renda per capita das pessoas do CAD único. Só para complementar aqui, Marcelo, que eu sou do ramo de energia, e aí já surgem mais outros dois problemas. Então, problema número 1, o cashback, ele pode ser 100% da CBS, ou será, mas o IBS será por estado. Esse é um problema, porque aí você já imagina que as distribuidoras de energia elétrica já vão ter que fazer alterações em seus sistemas de acordo com cada cashback de cada estado. E o ponto número 2, que o cashback é na própria fatura, né? No caso de água, luz, gás, então isso é na própria fatura. Acho que até do ponto de vista da população de baixa renda, isso é excelente. Mas isso aí é outra mudança no sistema informatizado, é mais dinheiro que tem que colocar por causa desse pedaço da legislação. Então, né, aí, Rita, isso que quando você pergunta assim, olha, quais são os principais impactos? O ponto é o seguinte, cada frase que a gente fala aqui é 100 mil, 200 mil, 1 milhão, 500 mil, e assim vai. A gente vai empilhando custo em sistema informatizado para fazer o que a reforma pede. Certo. E Felipe, vou te fazer aqui a pergunta do Carlos Alcântara. Ele diz aqui qual é a melhor estratégia no momento atual para poder abordar o tema da reforma dentro das empresas, né? Se seria a criação de grupos de trabalhos internos, você comentou bastante aqui ao respeito de controladoria, enfim, da área de TI também, né, enfim, que serão impactadas aí, né, então se seria aí a criação de grupos de trabalhos internos, ou partir para uma contratação de especialistas externos, né, ou uma combinação de ambos, né, e um segundo ponto que ele coloca aqui, que é em caso de necessidade de aumento de investimentos, né, qual que seria a melhor estratégia para poder convencer aí as empresas e conseguir alocar aí um pouco mais de recursos. Então, a gente tem duas perguntas aqui. Uma é a questão da abordagem e como se organizar com as demais áreas, se organizar ali internamente, ou também buscar uma ajuda externa para essas questões das alterações aí. Olha, Carlos, obrigado pela pergunta, ela é muito importante, provavelmente a pergunta que vários estão pensando. Eu vou responder as duas perguntas com uma palavra: conscientização. Então, quando eu falo conscientização, é assim, a companhia, como um todo, tem que estar consciente sobre o que é a reforma tributária e os impactos dela. Né? Então, acho que a melhor estratégia é exatamente isso que a gente está falando aqui. Listar as principais áreas de impacto, entender os impactos financeiros e conscientizar a companhia de que, olha, isto aqui é um desafio,
que eventualmente pode ser um problema e que eventualmente pode resultar num impacto financeiro negativo. Acho que depois que você tem uma companhia consciente sobre o impacto da reforma tributária, os desafios, o tamanho do problema, a pergunta 2, ela fica mais suave de resolver, porque você já tem uma discussão num outro nível de conhecimento sobre o tema. Se você sair da área tributária, bater na porta lá do pessoal que cuida do budget, lá na sua controladoria, no seu FP&A, cada empresa tem um nome, e chegar lá e falar assim, ó, eu preciso de 1 milhão, 5 milhões, 50 milhões, 100 milhões para a reforma tributária, eles vão falar que você está maluco, que é muito dinheiro, não importa, se eu perder R$1, eles vão falar que é muito dinheiro. Agora, se a empresa toda entender o que é reforma tributária, saber o tamanho do problema, entender os impactos, ver que realmente isso é grande e, de novo, aquilo que eu falei, né, no começo aqui da nossa live, que é algo estruturante, quer dizer, que vai pegar a companhia inteira, a pergunta 2, ela fica mais fácil, porque aí você fala, olha, então, veja bem, tenho esse problema, que todo mundo aqui já sabe qual é, para resolver esse problema, preciso de X, preciso de Y, preciso de gente, preciso de sistema, preciso de budget, enfim. Aí depois a execução da estratégia, né? Assim, a estratégia de execução da reforma é diferente da conscientização. Mas assim, se eu pudesse te falar assim, um insight aqui na nossa conversa rápida, que é conscientização. Todo mundo da empresa, todo mundo que é relevante na empresa, tem que entender que isso é um tema estratégico para a companhia. Boa. Obrigada, Felipe. Bom, pessoal, a gente vai encerrar esse primeiro tema, né? Imagino que se a gente fosse continuar aqui falando de reforma, a gente ficaria até amanhã, ou quem sabe mais, né? Mas a gente vai virar um pouquinho aqui o enfoque aqui do nosso tema. Antes de fazer essa virada, para quem já está aqui conosco, pessoal, a Érica colocou aqui no chat para vocês um link aí para o nosso grupo, né? É um grupo onde vocês vão receber aí uma condição especial para vocês se conectarem e aprofundarem aqui a discussão que a gente está iniciando no dia de hoje, no nosso encontro de Fiscal Journey, tá? Esse encontro, ele acontece em agosto, né? Ele acontece aí dos dias 21 a 23 de agosto, é uma quarta, quinta e sexta-feira. A gente tem uma programação bem extensa e robusta aí, não só a respeito dos temas de reforma tributária, mas sobre equipes, sobre a parte de cultura também, sobre a parte aí de tecnologias, todo o ferramental aí que a gente pode utilizar, e também a parte aí de tendências futuras, tá? Então, estou dando aqui um overview bem resumido aí do que a gente vai discutir nesses dias. O encontro, ele vai acontecer no Mavisa Resort, tá? O Mavisa que fica em Cesário Lange. A gente tem essa proposta imersiva, por isso que a gente sai um pouco aqui da capital, tá? Para que a gente consiga ali realmente passar esses 3 dias, tá? E o encontro, ele é estruturado não só com apresentações práticas, né? Com palestras, mas também com bastante painel interativo que propõe ali bastante participação de vocês, microfone à disposição a todo momento, então é um ambiente bem rico ali, de bastante trocas, tá? Então, entrem aí, se conectem conosco aí através desse grupo, a gente vai colocar ali bastante informação para vocês a respeito do encontro, tá legal? Bom, então, seguindo aqui a nossa pauta aqui, vamos passar, então, para as questões a respeito aí de automação fiscal, né? Então, vou puxar aqui o Marcelo para responder aí primeiro. Marcelo, nesse ponto de automação fiscal, né? Como que você acha que ela pode ajudar as empresas e como a se adaptarem aí a essas mudanças que vão ser trazidas aí pela reforma tributária? É uma transformação, né? O pessoal chama até de tax transformation, né? Essa questão de automação. E como a gente falou na reforma tributária, né? O primeiro passo, a gente tem que dar o primeiro passo. Se a gente não der o primeiro passo, não adianta a gente fazer projetos mirabolantes se esse primeiro passo não for dado. Então, e como o Felipe comentou muito bem de budget, então, para um projeto, a gente chama de jornada, né? Uma jornada inteira de transformação,
você tem que dar esse primeiro passo. Então, pode ser que esse primeiro passo seja uma automação de uma planilha hoje que eu faço em Excel, de uma baixa de arquivos que eu faço pelo Receita.net BX, pegar um robô e fazer essa baixa. Então, eu tenho que dar esse primeiro passo para a empresa ter essa cultura de transformação. E aí, a hora que ela vê esses resultados desses primeiros passos, a gente consegue o engajamento do time, das pessoas, para a gente fazer essa jornada juntos de transformação digital, né, Felipe? Como que você vê aí na prática? Ô, Marcelo, legal sua fala, acho que é bem isso. Você falou de ter a cultura da inovação, eu vou pegar um gancho aqui para a gente falar de um tema que é super importante. Assim, recentemente eu ouvi de uma pessoa, li de uma pessoa aqui no LinkedIn falando que, olha, os profissionais de tech estão estudando a reforma tributária fora do horário, né? Assim, fora das suas rotinas, porque não tem tempo, né? E aí tem que estudar a reforma fora do horário. E eu vou falar uma coisa, gente, assim, é que a automação, ela já era importante. E eu digo assim, eu não acho que a automação, e aí, Rita, aqui para responder bem assertivamente, assim, eu não acho que a automação vai ajudar a gente na reforma tributária. Acho que ela também vai ajudar a gente na reforma tributária. O que eu falo sempre, assim, as empresas, elas precisam automatizar os processos hoje, agora. Por quê? Porque os profissionais da área tributária precisam ter tempo para estudar a reforma tributária, analisar os impactos, dar diretrizes, ajudar a compor budget, discutir com o pessoal de TI, mas para fazer isso precisa de tempo, né? Então, assim, tempo, tem dois jeitos de você conseguir tempo numa companhia. Ou você automatiza e reduz as tarefas e dá tempo para as pessoas, ou você contrata mais gente. Aí você compra, entre aspas, tempo. Contratar mais gente não é algo que eu acho que é errado. Eu mesmo criei uma gerência de reforma tributária aqui dentro do grupo que eu trabalho. A gente tem uma equipe de 5 pessoas dedicada full time. Mas isso não é suficiente. Assim, as empresas têm que pensar assim, olha, o que eu posso automatizar agora para dar tempo para os meus profissionais da área de tax acompanharem a reforma tributária. Porque, de novo, voltando ao meu comentário do bloco anterior, né, Rita? Assim, imagina assim, eu contratei 5 pessoas. Se todo mundo que está nessa live aqui contratar 5 pessoas, não vai ter profissional de tax para todo mundo. Por mais profissional de tax que tenha no mercado, não vai ter. Então, assim, a gente precisa pensar na automação não só como fim, no sentido de que, olha, eu preciso realmente, porque como fim ela vai ajudar, né? Essa questão do split payment, os controles que nós vamos ter, assim, para mim é claro que o governo está se atualizando no ponto de vista de tecnologia da informação, e aí a gente tem as empresas têm duas saídas. Ou elas acompanham, ou tentam acompanhar o governo, elas ficam para trás. E ficar para trás da autoridade fiscal é arriscado. Então, assim, mas isso é como fim. Mas como meio, acho que a tecnologia da informação, as automatizações, elas têm que funcionar como uma ferramenta para liberar tempo do tributário, para o tributário estudar e implementar a reforma tributária. Senão você vai ter dois problemas. Você vai ter a reforma tributária para implementar e você não vai ter pessoas que tenham disponibilidade para fazer isso acontecer. Então, isso é um risco muito grande. Eu volto naquele comentário, né? Tem empresa que vai perder. É nessa hora que perde. Certo. Bom, e falando, né, enfim, nessa questão aí da automação, né, para quem ainda não adotou, para quem ainda não começou, Felipe, o que você pode dizer aí no por onde começar, né? O que você indica? Eu falo sempre assim, o Marcelo falou uma coisa que eu achei fantástica, assim, que é a famosa solução mirabolante. Então, assim, as pessoas também pensam em tecnologia de informação como a gente vê no filme, né? Então, assim, eu vou lá, vou comprar um robô, o robô vai entrar andando na minha empresa e ele vai fazer tudo. Ele vai lavar o prato, né? Como se ele fosse na minha casa, ele vai lavar o prato, ele vai tirar o lixo, ele vai cuidar do cachorro. Não funciona desse jeito, né? Então, assim, o que eu diria para quem vai começar? O ótimo é inimigo do bom. Então, não adianta você olhar um processo fiscal e falar assim, eu vou automatizar tudo de um jeito perfeito. Não adianta. Você tem que começar com pequenas automações e montando quase que um Lego, né, um quebra-cabeça, para isso formar uma engrenagem maior. Mas isso também só é possível
com um passo para trás. O passo para trás é com um bom mapeamento de processos. Porque não adianta nada você ter um processo errado, né? Você ter um processo errado e que ele seja um processo errado automatizado. Eu tinha um gestor que falava que isso ia turbinar o burrinho, né? Então, assim, você vai lá, você tem um processo que é errado hoje, né? Mas você faz ele manualmente. O que você faz para resolver esse problema? Automatiza. Mas você automatizou um processo errado. Então, na verdade, você tem que dar um passo para trás. Assim. Olhe os processos da área tributária, veja se eles são adequados, faça um ajuste de processos. Depois desse mapeamento muito bem feito, você falou, opa, peraí, agora aqui, nesse pedaço do processo, eu tenho uma oportunidade de automatização com um sistema XYZ, com a tecnologia XYZ, nesse pedaço. E aí você vai montando pequenos pedaços. Então, assim, sem mapeamento, você corre o risco de gastar dinheiro para automatizar coisas que não funcionam. E se você também tentar gastar muito dinheiro para automatizar tudo, eu te diria que corre um risco enorme de você não conseguir automatizar tudo e ainda gastar muito dinheiro. Então, acho que esse seria meu olhar aqui para quem está pensando em fazer isso nesse momento. Marcelo, então, por onde começar? Exatamente que nem o Felipe comentou, né? De trazer as pessoas para o processo de automação. Então, trazer pessoas de várias áreas, porque aí elas vão saber o que está acontecendo, onde são os pontos, as dores, e aí, a partir dessas dores, você vai conseguir, mapeadas, que nem o Felipe comentou, saber aonde que são esses gatilhos que eu precisaria automatização em um primeiro momento. Então, um mapeamento, e aí, com base nessa expertise do time, você vai saber aonde que estão essas lacunas que eu poderia automatizar. Vou dar um exemplo que aconteceu na prática, que eu vi recentemente. Uma empresa fazia apuração de ICMS, e aí tinha muito estorno, e aí o estorno era manual, e ela queria que a gente fizesse uma forma automática de fazer essa automação dos estornos. Então, aí a gente fez um robozinho que fazia o cálculo e conseguia automatizar para ela, porque, igual o Felipe tem lá 50 entregas de SPED CMS, 60 entregas de SPED CMS, porque são por filiais, e aí, então, era uma dor que essa empresa tinha. Então, aí, a hora que a gente conseguiu fazer o ajuste do estorno dela, a gente resolveu essa dor. Ô Marcelo, agora você volta lá depois da nossa live, você pergunta para eles por que eles têm tanto estorno. Eu quero ver se eles sabem por que eles têm tanto estorno. E sabe por que eu estou te falando isso? Porque eu tenho esse problema dentro de casa, né? Então, assim, um dos maiores business que a gente tem é a distribuição de energia elétrica. Distribuição de energia elétrica até tem uma sistemática tributária diferente, onde você pode, de fato, cancelar uma nota, uma fatura e emitir outra, né? E a gente passou por um processo dentro da companhia e também como setor, assim, que a gente vem discutindo setorialmente, de analisar um pouco dessa questão. E aí eu comecei a olhar e, né, falei, não, realmente, a gente precisa automatizar, eu fui com o meu time, cobra daqui, chama TI, gasta dinheiro. Depois que passou todo esse processo, eu virei para o nosso time de faturamento e falei, legal, pessoal, acho que agora a gente automatizou, melhorou, a gente, né, o processo está mais redondinho. Agora eu vou fazer uma pergunta. Por que a gente tem mais estorno do que o nosso vizinho? Por que em um mês a gente estorna coisa pra caramba e no outro não? Por que isso não é linear? Quais são os principais ofensores? Aí todo mundo ficou olhando para mim. Eu falei, porque o problema não é automatizar. Automatizar pode automatizar. Mas o problema vai continuar existindo. Você continua tendo muito volume de estorno. Isso vai te causar problemas de guia, de controle, enfim. Então, de novo, é isso que a gente tem que... Eu falo sempre assim, ainda mais desse... Voltando ao nosso tema lá, né, Rita, que eu vou falar que é o pano de fundo da nossa conversa, assim, a gente não precisa ter todas as respostas, principalmente quando a gente está falando de reforma tributária, automatização. A gente precisa fazer boas perguntas. O que eu vejo nas companhias é que a gente faz as perguntas erradas, às vezes. Ou a gente não faz as perguntas que deveriam ser feitas. E esse é um grande problema. Se você não faz as perguntas certas, dificilmente você vai chegar num resultado adequado. Então, tanto para o tema automação quanto para o tema reforma tributária, você tem que fazer perguntas. Essa é uma pergunta boa. Por que esse problema existe? Não é porque ele não é automatizado, é porque nunca investiu, porque não tem gente, por N motivos. Mas por que ele existe? Então, às vezes a gente tem essa, até pelo nosso dia a dia, né, assim, corrido, né, Marcelo? Atende e fala, a gente tem muito esse costume de faz uma pergunta
a gente recebe a resposta e trabalha com aquela informação. Mas se você fizer a segunda, a terceira, tenho certeza que aí a área que está falando com você, o cliente que está falando com você, vai falar, pô, é verdade, não tratei a origem. Não é para não automatizar, tem que automatizar, mas tem que tratar a origem também, senão, de novo, daqui a pouco você cria um sistema, aí vai para uma outra versão, aí você tem que fazer um update, aí o sistema dá pau, você quer trocar de fornecedor, no final do dia um rio de dinheiro para um processo que, se você fizer essas perguntas corretas, talvez nem precisasse de tanto investimento. Acho que esse é o ponto aqui. Boa. Estamos caminhando aí para os nossos momentos finais aí. Pessoal, se alguém tiver ainda aí alguma pergunta, quiser colocar aqui no chat, o momento aí é agora, né? Então, relembrando aqui, pessoal, eu coloquei tanto o site aí da nossa iniciativa, né, do Fiscal Journey, o nosso encontro aí imersivo, que vai debater esse e demais temas aí da área fiscal. A Érica também colocou aqui no chat para vocês um link para entrar aí no nosso grupo de WhatsApp e poder receber aí um desconto especial para estar com a gente aí no nosso encontro, né? Bom, então, eu queria pedir aqui para o Felipe, para a gente poder fechar aí, deixar os seus principais conselhos aí, os principais takeaways aí para o pessoal poder absorver aí de conteúdo aqui da nossa live e levar aí para o dia a dia deles. Legal, assim, eu não quero ser repetitivo, mas sendo, porque eu acho isso importante, assim, de novo. Gente, reforma tributária, ela é complexa e definitivamente não é neutra. Então, assim, as empresas, elas precisam ter um nível de preparação alto para evitar ter perdas financeiras no futuro. Acho que esse é o primeiro ponto. E assim, para os profissionais aqui da área, acho que esse é um momento, assim, acho que a gente nunca viveu isso nas nossas carreiras e dificilmente a gente vai viver de novo. Espero que essa reforma funcione e a gente não tenha que ficar aqui daqui 20 anos discutindo isso tudo de novo. Assim, então, dificilmente a gente vai ter um outro momento que a gente pode ser protagonista, de que as áreas das empresas, a empresa vai começar a olhar para o pessoal de tax e falar, pô, esse pessoal é importante mesmo, né? Porque às vezes o pessoal olha para a gente e acha que a gente só está lá para falar não, que a lei está errada, mas não é isso, a gente é importante. Então, assim, o que eu falo para vocês, pessoal, assim, aproveitem o momento como profissionais de tax. Levem os temas dentro da companhia, discuta com o seu líder, discuta com seus pares, faça esse trabalho de conscientização. Acho que, por mais que a gente fale que tem concorrência, uma empresa vai ganhar, uma empresa vai perder, mas é muito preocupante se nós chegarmos numa reforma tributária lá em 26, 27, e as empresas não estiverem preparadas. Isso, como país, é um problema enorme. Pode gerar inflação, pode gerar desabastecimento, pode gerar uma série de falta de arrecadação, uma série de coisas que nós, como país, não podemos passar por isso. Então, também é nossa responsabilidade aqui, como profissionais da área tributária, de darmos a relevância desse tema dentro das nossas companhias. Acho que esse seria o meu recado final aqui. Marcelo. O pessoal fez até uma analogia, né, que a reforma tributária para nós de tax é a mesma coisa que foi o Plano Real em 94, né? Então, que todo mundo também desconfiava, a gente vivia um período de hiperinflação e que deu certo naquele momento a mudança para o real. Então, assim, se preparem, como o Felipe comentou, é um momento de oportunidades, não só de dores, vão ter dores, como em todo processo tem, mas que é um caminho de oportunidades aí que está aberto para todos nós. Boa. Muito bem, então, Marcelo, mais uma vez, muito obrigada aí por estar conosco, Felipe também. Bom, pessoal, eu vou encerrar por aqui, queria mais uma vez aí agradecer a participação de todos vocês, a gente está aí no início, enfim, começamos aí a live no início aí da noite, então o pessoal aí ficou aqui até o final, guerreiro aí nesse tempo, né? Então, obrigada também pelas contribuições aqui, pelas perguntas aqui que vocês colocaram no chat. E, bom, eu espero aí vê-los em breve, espero que todos aí consigam estar conosco aí nos dias 21, 22 e 23 de agosto, no nosso Fiscal Journey, para poder descontinuar aqui esse papo que nós iniciamos aí no dia de hoje e que essas discussões iniciadas aqui também, eu espero aí que elas tenham contribuído e trazido
um pouco de luz aí para vocês nesse momento aí de transformação da área de vocês, tá legal? Bom, Marcelo, obrigada, Felipe, muito obrigada, uma boa noite a todos e nos vemos em breve. Tchau, tchau para vocês. Boa noite, obrigado. Obrigado, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, obrigado. Tchau, tchau, pessoal.